Olá, bem-vindos ao Despertar, o seu canal do conhecimento. Hoje com o tema Vós sois o sal da terra. O nosso roteiro: dizeres de Jesus, história do sal, elementos do versículo e a conclusão. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Jesus fazia essa afirmação porque o sal estragado do Mar Morto não podia ser usado como tempero por sua alta concentração de impurezas. Era descartado nas estradas e pisado. Quando os judeus recolhiam o sal do Mar Morto, uma boa parte era utilizada na medicina e a outra na alimentação. Já a parte estragada, eles pegavam e guardavam no templo para ser usado no inverno. Isso porque, em alguns dias específicos durante o inverno, caía bastante neve e algumas vezes o frio fazia com que o piso suasse, ficasse molhado. Isso deixaria os pisos com perigo de deslizar e derrubar as pessoas que iam para o templo. Aí, os judeus pegavam aquele sal que não prestava e jogavam no chão para deixar com mais atrito e evitar que as pessoas caíssem. O sal que não prestava para salgar servia exatamente para isso, ser jogado no chão e ser pisado. Esse texto está posicionado logo após as bem-aventuranças, o que nos leva a interpretar que Jesus, após levantar o ânimo dos caídos, se dirige aos discípulos que o acompanhavam para apontar-lhes responsabilidades e conscientizá-los quanto aos compromissos que deveriam assumir como seus colaboradores diretos. Jesus estava sempre comparando a vida espiritual com coisas do cotidiano que aquele povo vivia para que o ensinamento fosse melhor compreendido por eles. Jesus se utiliza de um elemento muito importante do cotidiano da vida da cozinha para se dirigir aos seus discípulos, o sal. Ele era um elemento caro, precioso do comércio, da compra e da troca. Um pouco da história. Os registros do uso do sal pelos homens remontam a 5.000 anos. Ele já era usado na Babilônia, no Egito, na China e em civilizações pré-colombianas, principalmente como moeda, como forma de conservar alimentos e para lavar, tingir e amaciar o couro. Devido à sua escassez e importância, o sal chegou a ter o valor equivalente ao ouro. Sua importância era tão grande que chegava a ser usado como forma de pagamento no período do Império Romano, sendo esta a origem da palavra salário, e foi o pivô de guerras e disputas. Só para ter uma ideia, as primeiras estradas construídas tinham como objetivo transportar o sal, inclusive tendo sido criadas vilas fortificadas para defender as salinas. Hoje, devido ao avanço da tecnologia e à produção em larga escala, o sal está ao alcance de todos. Algumas interpretações. Dar sabor. O sal é um elemento muito interessante. Quando usado, desaparece no meio dos alimentos, não sendo mais possível enxergá-lo, mas sim, somente se pode senti-lo através do sabor. Na condição de condimento, o sal deve ser utilizado de maneira adequada, de modo balanceado. Se utilizado abaixo da quantidade necessária, torna a alimentação insípida, ou seja, não tem gosto. Se em doses altas, torna a alimentação excessivamente salgada. Conservar. A salga impede o desenvolvimento de micro-organismos e é especialmente indicada para carnes. Quando o sal absorve a umidade dos alimentos, ele cria uma condição favorável para evitar a proliferação de bactérias.
Alguns tipos de salga podem conservar os alimentos por anos. O processo da salga também fornece aroma e sabor aos alimentos. O objetivo da salga é reter a água do produto, mantendo a maciez e a qualidade dos alimentos. A técnica da salga é bastante antiga, tendo sido usada pelos romanos para conservar peixes, azeitonas, camarões e queijos. Atualmente, esta técnica ainda é empregada para conservar anchovas, presunto, arenque, bacalhau, carnes, chucrute e queijos. O processo da salga foi muito utilizado para conservar carnes durante as guerras revolucionárias. Hoje, esta técnica perde espaço para o sistema de refrigeração e congelamento de alimentos. Prevalecer sal. Apesar do sal ser misturado no alimento, ele não perde o sabor. Ao contrário, o sal realça o sabor salgado dos alimentos. Equilíbrio. O papel do sal é ativo na sua função de dar sabor e equilíbrio ao alimento. Com o sal acontece um processo de transformação, de mudança. Se o sal não for usado, ele se torna insípido, fica sem sabor, ele perde a sua função. O sal dá equilíbrio aos pratos quando usado na medida certa. Para facilitar, em primeiro lugar, precisamos entender o que cada elemento do versículo representa. A maior característica do sal, no entanto, além de temperar, é a incorruptibilidade. O sal não perde o sabor, mesmo se misturado com outros condimentos, e assim devemos ser: bom no meio dos maus, justo no meio dos injustos, honesto no meio da iniquidade, prudente no meio dos insensatos, altruísta no meio dos egoístas, virtuoso no meio de todos os vícios. Outro aspecto que o sal sugere é o da conservação, pois o ensino de Jesus deve permanecer inalterável, que nos dá uma conotação da necessidade de conservarmos e preservarmos nossa fé, independentemente das circunstâncias que vivenciamos. Com Cristo devemos permanecer inalterados em nossa essência. Devemos amar todas as pessoas, ser bons ouvintes, devemos ser sábios ao explicar e seguir nossos padrões e em exercer nossa influência. Em qualquer situação, devemos agir com boa vontade para com todos, respeitando diferentes culturas e crenças. Por mais difícil que seja viver com pessoas ao nosso redor, o mandamento de Jesus de amar uns aos outros é provavelmente nosso maior desafio. O sal deverá ser misturado às substâncias alimentícias. Sem isso, não produzirá os efeitos desejados. Assim também somos nós. Para atuarmos juntos aos nossos companheiros de jornada, precisaremos conviver, participar das dificuldades e alegrias dos nossos irmãos. Deus fez o homem para viver em sociedade, porque somente no contato com o outro é que ele tem a oportunidade de evoluir. Nessa troca, podemos aprender, ensinar, ajudar e sermos ajudados. Então, se precisamos dos outros para evoluir, o amor ao próximo é um dos caminhos para essa realização. O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. O sal é elemento precioso, porém precisa ser usado na quantidade certa, com equilíbrio. É o caso dos fanáticos, dos exagerados, aqueles que se distanciam da realidade e que, em consequência, nada transmitem de útil. Pior ainda, pode até contribuir para o afastamento de outras pessoas do ideal religioso, devido à sua maneira inadequada de proceder. Empenham-se em pregar para os outros aquilo que eles mesmos ainda não conseguiram entender, e muito menos fazer. Se o sal perder sua força e tornar-se insípido,
Para mais nada presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. São as pessoas que cuidam mais da aparência do que da essência. Estão mais interessadas no que os outros pensam sobre elas do que em sua real situação. Emmanuel, na lição 72 do livro da Esperança, intitulada Exterior e Conteúdo, afirma: exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente aos olhos. Conteúdo alcança a reflexão. A casa impressiona pelo feitio. O interior, contudo, é o que lhe decide o aproveitamento. Jesus considera seus reais seguidores como o sal da terra, porque eles devem dar sabor à vida e conservá-la, cuidando da pureza do seu pensamento. Quando Jesus afirmou que somos o sal da terra, quis dizer que somos os responsáveis pela proteção da humanidade contra as influências da corrupção, da maldade, do ódio, da inveja e imperfeições de todos os tipos. Seja você um sal da terra, revele aquilo que existe de melhor em você e espalhe esses dons e qualidades no mundo. Dessa forma, você dará muito mais sabor a esse planeta.